noite, pessoal. Está começando agora mais uma programação especial do Travessia. E se você chegou agora, na segunda-feira passada, no dia 8, nós lançamos essa nova iniciativa educacional da Brasil Paralelo. E a gente está aqui nessa semana especial trazendo esses temas das aulas justamente do Travessia para a gente trocar um pouco uma ideia. Eu estou aqui ao meu lado com o meu colega, editor-chefe da Brasil Paralelo, do portal da Brasil Paralelo, Vitor Lúcio. Muito boa noite, Vitor Lúcio. Boa noite, Arthur. Boa noite, professor. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. O tema hoje é imperdível, fique com a gente. Vamos falar de família. Você tem família, quer formar a sua família, então você precisa ouvir o que o professor tem a dizer hoje. Com certeza. E o professor que está aqui com a gente é um professor também do Travessia. Nós vamos conversar hoje com o Rafael Neri. Olha, ele é teólogo, especialista em terapia de casais e, como eu já falei, um dos professores aí dessa iniciativa educacional Travessia. Muito boa noite, professor. Arthur, boa noite. É uma honra estar aqui. Vitor, boa noite. Estou muito feliz, contente de conhecer vocês, estar aqui junto com o pessoal que está nos assistindo, ter participado da Travessia foi uma grande honra. Então vamos bater esse papo aí. Professor que veio diretamente de Salvador, né, professor? Pois é, baiano, nascido no Rio por acaso, mas sou mais baiano do que carioca. Então... tá vendo, Vitor Lúcio? Isso aí, eu perdeu uns pontos comigo, Vitor Lúcio. Professor, a gente já vai então entrar nesses temas, a gente vai falar justamente, né, hoje sobre família, sobre relacionamento. Só que antes eu queria que o Vitor Lúcio explicasse aqui pra gente o que é essa iniciativa educacional da Brasil Paralelo, Vitor Lúcio. Nós lançamos, né, há bem pouco tempo, Travessia, para que vocês façam uma jornada. É uma travessia. Até como o tema é família, eu estava me recordando da música Travessia, de Milton Nascimento, em que ela tem dois polos. Ela tem um polo em que a pessoa sai de uma decepção amorosa e depois ela volta a querer amar de novo. Então ela sai de um momento de tristeza para poder buscar um novo momento de alegria. E isso é uma travessia. Ela atravessa uma amargura da vida em busca de uma felicidade maior no amor. E na travessia que a Brasil Paralelo está lançando, a gente quer proporcionar para você que você atravesse, né, o mapa de conhecimento que nós temos a oferecer. É sair do estágio de desconhecimento de assuntos importantes, de assuntos essenciais, sai do estágio de desconhecimento de tudo isso e alcança o estágio de conhecimento. É uma travessia. E tem gente que acha que conhece. É sair do ponto A para o ponto B, né? Sai do ponto A, vai para o ponto B. A Brasil Paralelo oferece já tudo pensado, toda uma trilha de conhecimento. Então nós escolhemos os professores, fizemos uma curadoria com professores nos quais nós confiamos. Nós escolhemos os temas que nós consideramos essenciais e reunimos eles em um só lugar para que você tenha a tranquilidade de começar a assistir e saber que ali tem o conteúdo que você precisa, com o professor que você precisa, num tempo de duração que você vai conseguir encaixar na sua rotina. Então, esse projeto é uma jornada educacional que vai aumentar a sua bagagem cultural, sua habilidade de argumentar e defender as suas ideias, sua visão de mundo, abrangência intelectual e tudo isso com o selo de qualidade da Brasil Paralelo. A primeira turma já está aberta, você pode e deve fazer a sua inscrição. Tem um link aqui embaixo, tem o QR Code na tela, então toque no link, pegue a câmera do seu celular, aponta para o QR Code, você vai ter mais informações sobre este projeto único da Brasil Paralelo, pensado para poder te ajudar, totalmente a ver com tudo que acontece atualmente, porque as pessoas vão estudar história, filosofia, economia, família, tem tudo isso para poder te ajudar. Inclusive a gente tem um VT explicativo, eu gostaria de pedir o VT para que você fique mais por dentro ainda desse projeto. Uma das palavras mais citadas em tudo que é lugar, capitalismo. Por que algumas nações crescem e se desenvolvem e outras não? Como a elite política chega e se mantém no poder? Porque o politicamente correto é um problema, é um autoritarismo contemporâneo e como Jordan Peterson atua no seu combate.
Pessoal, então vocês acabaram de ver aí, nesse vídeo, Travessia acabou de estrear. Então, ó, corre porque o tempo é limitado para poder fazer parte dessa primeira turma. Então, se eu fosse você, garantir agora, que a QR Code está na tela, o link está na descrição. Professor, queria começar perguntando para você, né, antes de a gente entrar nesses assuntos dos relacionamentos, da família propriamente dito, como é que você surgiu na internet, né? Porque você tem hoje mais de 1 milhão de seguidores, né? Quem não te conhece ainda, pô, o que está perdendo? Como é que você começou a falar sobre esse assunto? Você veio do exército, como é que você sentiu vontade de falar sobre famílias e relacionamentos? Qual que foi o turning point, esse start aí na tua vida, professor? Cara, é muito interessante. A fala do Vitor foi muito feliz, né? Tem tudo a ver com o meu trabalho, com aquilo que eu desempenho há alguns anos, porque de fato, quando a gente olha ao nosso redor, existe um problema, cara, que é inegável nas famílias, né? E a travessia tem tudo a ver com isso, porque se nós quisermos salvar as famílias atuais, nós temos que fazer uma travessia, uma saída do pensamento pós-moderno que se provou um fracasso para o pensamento clássico, para aquilo que deu certo e foi comprovado com o passar do tempo e resistiu ao teste do tempo. Então, isso tem tudo a ver com o meu surgimento na internet, porque em 2010 eu entro nas Forças Armadas, eu era um oficial do Exército Brasileiro, trabalhei ao longo de 6 anos como militar de infantaria, e eu saio em 2015, ainda tinha algum tempo como oficial temporário, eu abdico de 3 anos ainda de trabalho, de uma certa estabilidade, por causa de uma paixão, por causa de uma vocação, por causa de uma missão que mexia comigo, que era cuidar de famílias, que era o trabalho sacerdotal cristão. Então eu saio disso tudo para me dedicar em tempo integral à família. Eu já tentava fazer isso conciliando com a vocação militar, mas era impossível, você deve imaginar, né? O que é que eu já perdi de eventos, de programações que eu tinha marcado, porque o comandante, o capitão me ligava, Moura, vem cá, meu nome de guerra era Moura, né? Vem cá para o quartel agora, eu abdicava do meu trabalho sacerdotal, até que chegou um momento que eu disse, caramba, não dá para conciliar. Então eu saio em 2015, começo a me dedicar ao apacentamento de famílias, de casais, formação de jovens para que eles construíssem uma família forte, e o atendimento terapêutico de casais. Então, meu foco era lidar com casais em crise, famílias em crise, e o que eu amo fazer é isso. Pegar um casal... dentro da igreja? Dentro da igreja, e eu me apaixonei por isso, né? Recebia no meu gabinete um casal que estava destruído, adultério, pornografia, essa coisa das relações líquidas é muito verdadeiro nos casamentos atuais. E o que o senhor chama de relações líquidas? Na verdade, as relações humanas hoje são líquidas de uma forma geral, não só no casamento, né? Então, Bauman dizia isso muito bem. O que isso significa, a relação ser líquida? Significa que as pessoas são incapazes, vamos dizer assim, de construir um relacionamento duradouro hoje. Então, aquilo que a gente vê nos eletrodomésticos, né, que a gente chama de obsolescência programada, você compra uma geladeira, um micro-ondas, um celular, ele já é programado para se destruir em 2, 3, 4, 5 anos. Isso acontece nas relações humanas hoje, no homem pós-moderno. Ele pensa dessa maneira. Ele entra numa relação e ele não tem as motivações, as mentalidades necessárias para que aquele relacionamento perdure. Então, as relações não são sólidas, elas são pueris, elas são voláteis, elas não têm valor sólido para o homem moderno. E eu percebi que isso estava dentro dos casamentos. Então, os casamentos, se você parar para pensar na duração dos casamentos, eles duram cada vez menos, de uma forma vertiginosa. O último censo do IBGE revelou que a média dos casamentos brasileiros está em 13 anos. E quando você para pensar que essa média é jogada para cima pelos velhinhos, por exemplo, que ainda são casados, isso deve ser muito menos. Então, isso é assustador. Eu me lembro dos meus avós, meus falecidos avós, eles chegaram a fazer bodas de ouro, por exemplo. Hoje em dia, quem que faz bodas de ouro? Cara, isso é completamente impensável. O homem pós-moderno não sabe mais o que é uma aliança, uma palavra empenhada, um juramento. Ele é completamente incapaz de viver isso na prática, né? Também, minha maior referência de família, eu diria que são os meus avós, por parte de mãe, eles estão indo para bodas de diamante, 60 anos. Então a gente celebrou as bodas de ouro deles há alguns anos atrás, e eles estão caminhando... bem senis já, né? Mas para as bodas de diamante são felizes juntos. Eu tive a alegria e a oportunidade de conhecer um casal que chegou aos 74 anos de casados. Eu nem sei qual é o nome dessas bodas. Ambos tinham mais de 90 anos. Uau. Moravam sozinhos, os filhos iam ver sempre, diariamente, mas ativos, conscientes.
Os dois com mais de 90, 74 anos de casados. Lindos, lindos de se ver. E eu tenho uma curiosidade, professor. O senhor começou a falar sobre família. O que mais te motivou a falar sobre isso foi a dor ou o amor? Foi a dor de ver um grave problema ou foi a paixão de querer construir isso? O que mais chamou atenção? O senhor chegou a ver algum grande problema para ser combatido e por isso começou? Ou nasceu espontaneamente de tanto amor pela sua família? Como é que foi? Foi a dor, mas não a minha. Foi a dor do outro. Porque eu e minha esposa viemos de lares extremamente sólidos. Então, quando eu conheci minha esposa, eu tinha 14, ela tinha 13. Eu me lembro até hoje, de dezembro de 2004, bendita noite em que ela entrou na igreja, estava tocando contrabaixo no púlpito da igreja. Isso você com 14 anos? 14 anos. Ela 13. Eu vi aquela morena entrar pelos portais do santuário, eu disse, rapaz, eu vou me aproximar daquela moça. 3 meses depois, nós estávamos namorando. Se é que pode se chamar de namoro, porque nós, como éramos adolescentes cristãos, para os nossos pais era um período de observação, nós nem beijávamos na boca, né? Namoramos por quase 8 anos, casamos virgens, vindos de famílias muito sólidas. Então, o que me motivou a trabalhar com casais foi perceber a realidade sinistra de que nem todo mundo tinha aquilo que eu tive. Então, quando eu comecei a perceber a dor de um filho, por exemplo, um colega meu, que tinha pais separados, a calamidade do divórcio, que para a criança é uma bomba atômica nuclear em todas as suas referências heróicas e simbólicas. Então a dor do outro foi o que me motivou. Eu disse, caramba, eu tenho que fazer algo para mudar essa realidade que eu estou vendo por aí. Casais em crise, famílias destruídas, filhos destruídos. As pessoas não sabem mais como criar e construir suas famílias de forma sólida. Então eu comecei a me movimentar com relação a isso aí. Não a minha dor, mas a dor do outro. E a minha vinda para a internet, como o Arthur perguntou, tem tudo a ver com isso também. Porque eu comecei a perceber que o meu trabalho presencial tinha uma limitação. Então, quando chega em 2020, na pandemia, eu comecei a perceber que a demanda de casais com problemas era muito maior do que eu poderia atender. E eu vi na internet um modo de escalar isso. Sim. E de mostrar para mais casais o caminho certo. Então, foi em 2021, mais ou menos, que eu comecei a lidar não somente com terapia presencial, mas mostrar nos stories, no feed, o caminho que eu ensinava no gabinete. E aí, quando o ano de 2022 começou, eu comecei a ser mais agressivo nesse sentido. Me lembro que no início de 2022, eu não tinha nem 12 mil seguidores, né? Então, a gente está aqui hoje, praticamente um ano depois, e eu alcancei 1 milhão de seguidores no Instagram, quase 700 mil no TikTok, em outras mídias sociais. YouTube, me arrependo de não ter investido antes nessa plataforma. Mas o trabalho ganhou... Você está no YouTube também? Eu comecei no YouTube a lançar os chamados shorts, né? Mas vídeos longos eu não tenho tempo hoje ainda, cara, disponibilidade nem equipe para me dedicar ao YouTube. Me arrependo profundamente porque é uma plataforma essencial também, né? De repente Rumble e outras coisas que estão surgindo por aí. Mas, enfim, eu acho que esse trabalho tomou uma proporção gigantesca, não só por causa das polêmicas. Você deve imaginar que hoje uma pessoa que fala o que eu falo na internet causa bastante polêmica. Na verdade, hoje você falar que a grama é verde causa polêmica na internet, né, vai na contramão do mundo. Pois é, então se você hoje dizer assim, ó, trair é errado, você não deveria se divorciar, você deveria perdoar o seu cônjuge que te traiu e lutar pela sua família. Essa deve ser difícil. Cara, então esse tipo de coisa... explicar para as pessoas. Poxa, é uma bomba na internet, né? Você lembra a primeira vez, assim, que você falou que tinha 12 mil seguidores no início do ano passado aí? Você lembra, sei lá, o primeiro Reels ali, o primeiro vídeo, a primeira coisa que realmente gerou uma repercussão e ali você foi notado qual o assunto que era? Eu lembro como se fosse hoje. Eu me lembro que no início de 2022, eu me lembro especificamente de 2 vídeos, de 1 minuto que eu lancei. O primeiro era mais amigável, né, mais cordial. Eu falava de relacionamentos duradouros. Então eu falei algo do tipo, olha, você que tem uma amizade hoje de 10, 20, 30 anos, tem um tesouro muito gigantesco em suas mãos. Valorize isso. Valorize essa pessoa que caminha com você há tanto tempo, e falei coisas basicamente assim. Isso viralizou de uma forma que eu não esperava. Mas o Reel que mais mexeu com as pessoas, principalmente no TikTok,
foi um reel em que eu critiquei os relacionamentos abertos, poliamorismo e todo esse movimento que está acontecendo para normatizar relações em que você simplesmente abandona uma pessoa e traz outra para dentro. Eu posso imaginar a treta que deu isso, hein, Vitor? Caramba! O que é o poliamorismo? O poliamorismo é uma ideologia. É uma ideologia que está em voga hoje em dia, que faz com que as pessoas acreditem que o matrimônio não é constituído apenas por duas pessoas e Deus, o casal e Deus. Cabe mais gente nesse lugar. Então, é uma ideologia que combate a monogamia e faz com que as pessoas acreditem que é possível você ter um relacionamento em que você não é exclusivo do seu cônjuge. E isso vai na contramão daquilo que eu acredito. Quando você estuda, por exemplo, a filosofia grega, e me lembro de um livro do C.S. Lewis, Os Quatro Amores, ele fala especificamente do amor eros, né? E ele deixa muito claro que o amor erótico, ele se difere dos outros amores. Filéu, estorge, o amor de um pai por um filho, por exemplo. Um pai pode amar 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Ele consegue amar 20 filhos. Mas o amor eros, ele arroga para si esse sentido de exclusividade. Eu não quero ser seu e de mais ninguém. Eu não posso ser o plano B. E você vê isso ao longo da história. Por exemplo, da história cristã. Quando você olha para o Antigo Testamento, ainda que Deus tenha tolerado a poligamia, nunca deu certo. Quando você vai lá para a história de Jacó, por exemplo, com Raquel e Lia, deu uma treta do caramba. Quando você vê que o rei Davi, por exemplo, que era o homem segundo o coração de Deus, teve muitas mulheres, ele só arranjou problemas. Todas as vezes que Davi trouxe mais uma mulher para a relação, isso trouxe inúmeros problemas. Você vê com a filha de Saul, Mical, você vê com a mãe de Absalão, isso ocasionou morte, isso ocasionou tragédia, isso ocasionou uma confusão dos pecados. Salomão teve mais de 1000 mulheres, né? Imagine aí, meu amigo, você ter 1000 mulheres, o problema que ele teve, né? Então, o que Salomão viveu do ponto de vista espiritual posteriormente, a Bíblia deixa muito claro que foi fruto dos seus casamentos. Então, apesar de que a tradição judaico-cristã, em alguns momentos, tolerou e aceitou relações eróticas que não eram exclusivas, eu chego à conclusão de que isso nunca deu certo. É isso que eu tento passar. O amor erótico, ele exige exclusividade, porque em algum momento a segunda mulher, ou a terceira mulher, ou o terceiro homem, o segundo homem, ele vai dizer, caramba, eu estou sendo preterido, eu sou o plano B, eu não sou o melhor, eu não sou o mais querido, eu não sou o que mais satisfaz. E o amor eros não consegue conviver com isso. Ele vai dizer, eu desisto, eu não quero isso aqui para mim. Em algum momento ele vai entrar em crise. E eu percebo isso nas relações poliamorísticas, vamos dizer assim. Em algum momento, a durabilidade disso é questionável, porque a pessoa se sente preterida, ele se sente o plano B, ele vai terminar com essa relação. Ainda nesse quesito dos conceitos, né? Você fala muito de família, falou de amizade agora. Eu queria uma definição, né? Do que você, professor, fala, inclusive, também no curso, do que seria, então, um conceito de família, de amizade, de casamento, matrimônio? Eu sou um cristão, né? Então, o meu conceito de matrimônio é um conceito bíblico. Eu acredito que ela é a verdade absoluta e eu parto desse pressuposto. Como eu ensino pessoas que muitas vezes não são cristãs, eu tento ser um pouco mais filosófico em meu embasamento, apesar de saber que eu não vou ser feliz nessa tentativa, porque eu não consigo partir de outro pressuposto que não seja a verdade cristã para definir matrimônio e casamento, por exemplo. Agora, você tem, por exemplo, a amizade. A amizade é bastante interessante você falar de amizade hoje em dia, porque às vezes a pessoa tem 1000 seguidores no Instagram e ela acha que tem 1000 amigos. Sim. E eu costumo dizer para as pessoas, caramba, você não tem 1000 amigos. Amigos de verdade você conta nos dedos. Amigos de verdade são aqueles que estariam com você hoje se você entrasse num caixão e estariam no seu velório. Amigos são aqueles que, se você não tem nada a oferecer, eles continuam com você. Esses é que são seus amigos. Então você não tem mais do que 5, 10 amigos, poxa. Você tem pouquíssimos amigos. Todo mundo tem pouquíssimos amigos, de verdade, ainda que pense o contrário. Eu gosto de uma definição do São Tomás de Aquino. Ele dizia que a verdadeira amizade é idem vel, idem nol.
dois amigos, eles sempre vão amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, né? Óbvio que ele não está falando de coisas supérfluas, coisas secundárias. Eu posso ser seu amigo e você gostar de Coca-Cola, eu gostar de Pepsi, você gostar de praia, eu gostar de sítio. Mas São Tomás de Aquino está se referindo aqui aos valores absolutos, aquilo que é inegociável. Então, para que exista uma amizade genuína, eu estou falando de duas pessoas que convivem, que têm uma aliança, que têm um vínculo, que eles sabem que vai superar as circunstâncias adversas. E, além disso, eles são comuns naquilo que é inegociável. Então, nas suas crenças, nos seus valores políticos importantes, nos seus valores morais importantes. Isso tem que estar, tem que ser muito comum. Isso tem que ser comum entre mim e você, para que a gente caminhe junto naquilo que a gente chama de amizade. Então, para mim, essa seria a definição de amizade mais palpável que eu tenho hoje. E para a família? A família, para mim, um núcleo familiar começa com o marido e a mulher. Então, no momento em que um homem e uma mulher deixam o núcleo familiar dos seus pais e eles se tornam uma só carne, ali eu já tenho uma família. Ele não precisa necessariamente procriar e começar a ter filhos para que eu considere aquilo uma família. Um homem e uma mulher morando juntos hoje, casados, para mim, eles constituem uma família. Isso é família para mim. Óbvio que os filhos tendem a vir, mas eles não precisam começar a chegar para que eu tenha ali um núcleo familiar. Isso é família para mim hoje. Concorda, Vitor? Vou te botar na saia justa aqui na conversa. Vai lá, Vitor. Concordo em gênero, número e grau. Concordo plenamente. Hoje, notamos a confusão, notamos que as relações de amizade, as relações afetivas, têm sido elevadas à categoria de família. Sim. Né? No grupo que adere ao poliamorismo, né? E em várias outras reorganizações de amizade, porque eu tenho um grande afeto ou uma grande atração por alguém, aquilo ali, que é uma amizade, que é um afeto, que é uma atração, já quer se elevar ao estatuto de família. Verdade. Acredito que essa confusão gere problemas que você ajude a resolver. Total, e hoje, inclusive, cachorros e pets, né? Eles estão sendo elevados à posição de familiares, por incrível que pareça. Isso é sério, cara. Eu lido com pessoas que eu preciso explicar para elas. Porque é óbvio que você tem a pessoa que faz uma brincadeira, né? Meu filhinho e tal. Nem acho saudável. Mas hoje você tem, literalmente, pessoas que dizem: meu pet faz parte da família. Você tem que explicar para a pessoa que aquilo não é um ser humano, que por mais que você tenha um afeto e se o seu animal seja muito precioso, você não pode trazer para um animal a grandeza de uma alma humana. No momento em que você faz isso, você perverte um simbolismo e uma ordem que é necessário para que uma sociedade seja saudável, né? Outro dia eu vi uma pessoa que postou uma foto na internet. De um lado, ela tinha um bebê que tinha acabado de parir. Do outro lado, ela tinha uma cadela, um cachorro, sei lá. E ela colocou na legenda, mãe de 2. Eu disse, caramba, onde é que nós vamos chegar, né? E as pessoas aplaudindo nos comentários e dizendo, é isso mesmo, tal. Isso não tem nada de bonito. Isso só causa destruição e essa liquidez dos amores, né? Eu acredito que isso seja um sintoma. É totalmente sintomático. E não a causa. O que é a causa? Cara, eu acho que talvez a causa seja o relativismo daquilo que significa um ser humano para você, né? No momento em que você compara uma alma humana a um animal, você está demonstrando que você, na verdade, no final das contas, não sabe o que é um ser humano, né? Você perdeu esse senso do propósito do ser humano, né? Não só do propósito do ser humano enquanto criação, mas daquilo que ele representa em seu sentido último. Você está vendo ali uma alma eterna, que para nós um cachorro não tem, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Então, no momento em que você equipara as duas coisas em valor, por mais que os animais tenham que ser preciosos para nós, mas jamais equiparado ao valor de uma alma. Isso aparece também, às vezes, me corrija, mas isso aparece no desprezo do seu cônjuge. Sim. Isso aparece na recusa de ter filhos, tendo condições para tê-los, se recusa a tê-los. Eu vejo
o egoísmo rondando esse assunto. Totalmente. E não somente o egoísmo, mas eu vejo o sintoma de um olhar anti-humano. Porque, em alguns casos, eu não só vejo uma equiparação, mas em muitos casos eu vejo que o animal se torna mais importante. Eu vejo pessoas que não seriam capazes de destruir um ovo de tartaruga, mas lutam pelo direito ao aborto, por exemplo. Não sei se é uma furada a gente entrar nesse assunto aqui, mas dá esse pano pra assunto é manga. interessante, professor. Eu queria trazer mais esse assunto em pauta, porque a gente vê... Um tempo atrás a gente chegou a entrevistar num outro programa que a gente tinha aqui, que é o Conversa Paralela, a respeito de grandes famílias. Tem um episódio que fala sobre o resgate dessas grandes famílias, né? E foi mencionado que hoje em dia as famílias estão cada vez menores, né? Então essa questão de você ter vários filhos e tal, isso foi reduzindo ao longo do tempo, a ponto de coisas que eu nunca tinha parado para notar, assim, né? As famílias não têm mais tios, por exemplo, não têm mais primos, É verdade. porque são famílias às vezes de um filho só, né? Então os tios estão acabando, os primos estão acabando, né? E, Estão consequentemente, a reunião de família com tios e primos, aquele grande conjunto, muita gente reunida, a partilha da refeição. Isso me faz pensar no banquete, porque nenhuma família tinha realmente, né, nenhuma, não é que nenhuma, mas as famílias normalmente não tinham condição de oferecer um grande banquete para todos os parentes. O que acontecia? Cada um levava o que fazia de melhor. Sim. E aquilo ali, com a tia, o tio, os primos, a avó recebendo, faz aquilo, o outro traz o que faz, e no fim você tem uma reunião em volta de uma mesa que é fruto de amor, de contribuição, de partilha, e as crianças crescem vendo esses exemplos. Quais exemplos hoje elas têm visto? Eu até queria que o professor comentasse uma parte mais propositiva desse tema, que é o que a gente tem que fazer para a família ser boa. É verdade. O Arthur usou um termo que é bastante importante, foi importante na minha aula, inclusive. Eu sugiro que aqueles que quiserem se aprofundar mais a miúde façam parte da travessia. Inclusive, antes do senhor continuar a explicar, acredito que muita gente chegou agora e perdeu um pouco do que a gente está conversando aqui. Então, só para poder te ajudar a entender, nós estamos com o professor Rafael Neri. Ele é um especialista em família. Ele ajuda as pessoas a resolverem problemas familiares, a entenderem o seu papel na família, a se livrarem de problemas que estão atrapalhando a família. E por que a gente está conversando com o professor Rafael Neri? Porque recentemente nós lançamos o nosso mais novo projeto, a nossa jornada educacional na Brasil Paralelo, que reúne conteúdos essenciais para você estudar em um só lugar. Um desses conteúdos essenciais é família, é entender família. Nas nossas trilhas de conhecimento, nesse nosso projeto Travessia, nós reunimos história, política, economia, esses temas familiares, psicologia, a relação da medicina com o corpo, com o estudo, com a nossa ação no mundo. Nós pegamos os temas que nós consideramos essenciais e colocamos reunidos em trilhas de conhecimento com professores da nossa confiança, com uma duração de aula que se encaixa na sua rotina. Ah, não é para mim, eu não tenho tempo. As pessoas pensam isso quando a gente lança algo desse porte. É para você. Você tem tempo. Nós pensamos para que se encaixe na sua rotina. Com 1, 2 aulas semanais, você vai conseguir fazer a nossa trilha e vai ter o que de benefício? Bagagem cultural, abrangência intelectual, a habilidade de defender e argumentar a favor das suas ideias e dos seus valores, vai aprender a se posicionar no mundo e vai conhecer os temas necessários para poder entender a atualidade. Esses temas não foram ensinados nas escolas tradicionais. É raro ter exemplo de um professor de uma escola que passou isso. Pois a Brasil Paralelo está oferecendo isso de uma forma condensada, é a travessia. A primeira turma já está aberta, mas é por tempo limitado. A gente não sabe quando vai ter uma turma nova, então eu sugiro que você clique agora no link que aparece na descrição desse vídeo, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela
e venha fazer parte dessa primeira turma da travessia e colher os frutos desse conhecimento. E aí agora, o professor estava explicando o que é da especialidade dele, que é família, e a pergunta que eu tinha feito para ele é como é que a gente faz... Para ter uma família sólida, Para ter uma família sólida, uma família saudável, cuidar da família. Pois é, eu imagino que algumas pessoas que estejam nos assistindo nesse exato momento estejam sentindo na pele as dificuldades inerentes à pós-modernidade no que diz respeito a famílias, né? E o Arthur usou um termo que foi muito importante na minha aula especificamente, e quem participar da travessia vai ver isso mais a miúde, com bastante arcabouço literário, inclusive, sugestões de literatura importantes para que você tenha repertório para lidar com isso, né, e aprofundar no tema. Mas o termo que o Arthur usou, que me chamou a atenção, foi família numerosa. Isso está cada vez mais raro. Nós vivemos hoje, inegavelmente, a maior crise demográfica da história humana. Isso não tem o que se discutir. Porque parece que o pensamento revolucionário, ele gerou ramificações, todas elas destrutivas, e que tendem a famílias cada vez menores, né? Talvez não as famílias que dominam o mundo, vamos dizer assim, essas continuam sendo numerosas, mas talvez propositalmente os esquemas de dominação globais fizeram com que as famílias se tornassem cada vez menores. Você vê isso como fruto do abortismo, das medidas de controle de natalidade ao redor do mundo. Você tem na China isso de uma forma mais escancarada até 2015, mas você também tem controle de natalidade no século XX aqui no Brasil, né? Com os métodos contraceptivos sendo amplamente disseminados, com aquelas campanhas, né, do use camisinha, que de alguma forma acabavam incentivando as pessoas ao sexo casual e ao pensamento de uma família com a possibilidade de não ter filhos de repente. E hoje o reflexo disso são famílias cada vez menores, né? E você vê isso de uma forma muito palpável quando você olha ao seu redor. Famílias com 1, 2... Hoje em dia, minha esposa está grávida do 3º, né? Eu dou risada quando a gente sai Parabéns, por aí. inclusive. Pois é, ela deve estar assistindo agora, e quando a gente vai na loja comprar as coisas do enxoval, as pessoas dizem assim, poxa, pai de primeira viagem, que legal, né? Não, terceiro, tão jovens assim. Caramba, eu tenho 32 anos, então não sou jovem. Eu poderia ter 7 filhos. Na antiguidade, uma pessoa que tinha 32 anos podia ter 10, 15 filhos já. Potencialmente eu poderia ter, né? Mas você vê que as pessoas não têm mais esse desejo, não sabem mais para que serve a prole no final das contas. E a verdade é que famílias fortes são famílias numerosas, né? Eu acho que a gente está caminhando para um momento da humanidade que uma nação vai ter que tomar uma decisão. Ou ela opta novamente pela família numerosa, ou ela opta, mesmo que passivamente, pelo fim da família. Porque você vê os reflexos disso no futuro, que basta uma análise matemática para você chegar à conclusão de que vai colapsar. O INSS, por exemplo, a Previdência Pública dos diversos países que contam com moedas fiduciárias. Eu diria que daqui a 3 décadas, se você paga o INSS e você tem menos de 35 anos, você provavelmente não vai usufruir da sua previdência pública. É matematicamente impossível, porque daqui a 3 décadas, muito provavelmente, se nada mudar, o Brasil será uma nação com mais pessoas de 60 anos do que pessoas de 6. Isso está acontecendo na Itália, se eu não me engano. Isso é uma coisa que, inclusive, as pessoas não sabem, né? Que quem paga o INSS hoje não está pagando para o governo pegar o seu dinheiro e botar numa caixinha para quando você se aposentar, você poder resgatar esse dinheiro. Você está pagando para os aposentados hoje. Claro. Então, quem garante que lá no futuro a gente vai ter uma população economicamente ativa para poder pagar pela sua aposentadoria? Inclusive, a gente fala isso também, né? Dentro de vários assuntos do Travessia, tem essa parte de economia, falamos sobre o capitalismo para poder explicar esses conceitos econômicos que as pessoas também não sabem, né, Vitor Lúcio? Está tudo interligado. Sim. A gente está falando de família. O que acontece na família tem consequências políticas. O que acontece na família tem consequências econômicas. E as alterações que chegam a acontecer nas famílias hoje já foram pensadas por filósofos e ideólogos do passado. Totalmente. Então, se eu quiser mudar as coisas dentro do meu lar, se eu quiser entender o que está acontecendo no país, eu tenho que ter bagagem. Tenho que ter bagagem. Por isso que no Travessia tem o essencial em um único lugar. Então, não perca. E dados históricos também, né? Porque todas as civilizações que viveram coisas parecidas com o que nós estamos vivendo fracassaram no fim das contas, né? Por exemplo,
Você teve isso na Grécia Antiga, você tem isso em Roma. Quando você olha para a hegemonia dos espartanos, quando essa hegemonia começa a entrar em declínio, eles estavam ali enfrentando um problema de degeneração moral, banalização dos casamentos e ausência de prole. Então, quando você chega ali na Batalha de Leuctra, por exemplo, que a Esparta perde aquela famosa batalha para os tebanos, que eram liderados pelo grande líder Epaminondas, né? Esparta já estava enfrentando um caos no que diz respeito ao efetivo. Os homens não queriam mais ser militares, as mulheres não queriam mais ser mães. Poxa, então a história se repete. O que nós estamos vivendo hoje não é novo, né? Pode ser mais profundo do que nunca, mas é uma repetição de problemas que já levaram ao colapso de muitas civilizações pujantes. Que as pessoas olhavam assim, caramba, essa civilização nunca vai ser destruída, e foi. E isso começou com a família. Quer dizer, quando a família cai, a consequência seguinte é que a civilização cai. Eu tô pensando assim, se eu tô na minha casa ouvindo isso, vou começar a me desesperar. E agora? Preciso fazer 10 filhos. O que eu faço? O que a gente faz? Para ninguém se desesperar. Pois é. Como é que a gente muda nosso dia a dia, nossa rotina, nossa convivência? O que tem que ser feito? Não existem fórmulas mágicas, né? Então, é outro problema da pós-modernidade, que é o pragmatismo e o imediatismo. Eu percebo isso nos casais que eu atendo, né? Rafa, eu estou com crise no meu casamento. Como é que eu resolvo as coisas aqui em uma sessão, em 1 hora de gabinete? Pô, vocês demoraram 5 anos para destruir um casamento e querem resolver em um dia, né? Então, essa iniciativa da BP é uma torre forte, um oásis no meio do deserto. Eu fiquei extremamente feliz e honrado quando eu fui convidado para fazer parte, porque eu diria que o problema começa a ser resolvido com educação genuína, com educação verdadeira, com o verdadeiro conhecimento. Então nós temos que entender, em primeiro lugar, que as famílias estão assim, olha só o que eu vou dizer aqui, porque o verdadeiro conhecimento para construir famílias fortes foi usurpado das pessoas. As pessoas hoje não têm referências de famílias sólidas, não têm exemplos de famílias sólidas, de famílias numerosas, e não têm um trilho, um caminho, né, um beabá de como ela chega a esse conhecimento. Então, eu diria que a travessia é um começo. Sim. Referência diz referências clássicas, né? De famílias sólidas do passado também, né? Ver o que foi feito certo, o que é para imitar. Exatamente, porque eu acho que isso tudo começa com a mudança de mentalidade que precisa de horas de estudo, de dedicação. A pessoa precisa entender, caramba, eu aprendi família desse jeito, eu tenho que dar um reset aqui. Eu tenho que apertar um botão aqui e dizer, eu não sei nada. A família que eu aprendi a construir é um fracasso. Até porque a gente não é ensinado a como ser um bom marido, ou ser uma boa esposa, exato, como ser pai, como ser mãe, não é isso? E mais do que isso, hoje existe uma perversão simbólica. Por exemplo, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Quase 80% desse público é constituído por mulheres. Nós temos uma crise de masculinidade. A masculinidade foi pervertida, ela foi destruída e mitigada de propósito. Então hoje, você tem lares que ainda estão de pé, ou mais ou menos isso, e você tem mulheres que não sabem ser femininas e homens que não sabem ser masculinos. Homens que não sabem ser homens. Esposas que não sabem os deveres conjugais da mulher. Homens que não sabem os deveres conjugais do homem. O que é que o marido faz? Porque isso é diferente do que a esposa faz. E esse é um dos aspectos do meu trabalho, né? Ensinar o que é que o marido faz, no final das contas, que é diferente do que a esposa deve fazer. No momento em que você começa a misturar essas coisas, misturar os papéis, isso tem tudo para dar ruim. E é o que está acontecendo hoje em dia, né? Fruto de uma perversão simbólica. Professor, o tema do seu curso no Travessia, né? A gente está falando muito disso aqui hoje, família e relacionamento humano, desafios e perspectivas futuras. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais do que as pessoas que estão nos acompanhando aqui vão encontrar dentro dessas suas aulas no Travessia. Pois é, na Travessia eu fiz uma análise das famílias pós-modernas. Então a minha aula consiste numa análise de características deletérias das famílias pós-modernas. Só que eu não fiquei só no problema. Para cada uma das características das famílias pós-modernas, eu apontei a solução. Eu apontei o contraponto da família clássica.
Então, o meu trabalho na travessia consistiu em apontar o problema e apontar o caminho para resolver. Então, você vai ver, por exemplo, que as famílias pós-modernas, como vocês disseram aqui, elas têm uma característica de terem poucos filhos. E isso vai gerar um colapso. Então, na aula eu digo, opa, as famílias clássicas faziam desse jeito. Por que eles valorizavam a prole? Como eles lidavam com o fato da paternidade e da maternidade serem uma missão, uma vocação divina? Por que para eles isso era tão importante? Então, cara, se alguém entrar nesse projeto maravilhoso da travessia, ele vai adquirir um repertório não somente para enxergar o problema de forma palpável, mas também de enxergar o trilho, o caminho para resolver o problema. Esse foi mais ou menos o trabalho que eu desenvolvi, a missão que eu desenvolvi na travessia. Entendeu? Vitor Lúcio, eu não sei se você tem alguma pergunta agora na sequência, mas eu queria só aproveitar que a gente está falando de prole para perguntar, de fato, do papel dos filhos, né? Uhum. Se o papel dos filhos, qual que é a importância desse papel dos filhos para a união familiar? Sim. Santo Agostinho falava que o matrimônio é ontologicamente constituído por bens, né? Ele ensinou sobre os bens do matrimônio. Então, o matrimônio, ele tem algumas características. Uma das características, e o bem mais importante do matrimônio é a prole, né? Então, um casamento saudável, você tem ali um casal que sabe que a consequência natural do seu amor é que os filhos venham, né? Isso foi assim durante milênios na humanidade, né? Pois se a gente tiver relação sexual, se a gente trocar intimidades, o resultado natural que a gente vai esperar é que o fruto do nosso amor seja filhos que irão nascer. Os métodos contraceptivos mudaram esse paradigma, né? Então agora você consegue entregar relação sexual sem que a prole seja uma consequência. Isso perverteu o imaginário do homem pós-moderno. Ele consegue conceber relação sexual sem a consequência da prole. Mas, na verdade, isso é antinatural, vamos dizer assim. O natural é que um casal que se ame se abra para um relacionamento sexual e, por sua vez, o relacionamento sexual gere um filho. Então, os filhos eles têm algumas características na família, né? Em primeiro lugar, eles são a continuidade da família do ponto de vista eterno, né? Então, quando São Tomás de Aquino dizia que o amor é desejo de eternidade, os filhos são a maior expressão disso, porque eu vou morrer, mas os meus filhos vão ficar. E depois deles, os meus netos. E vai ser assim por 1000 gerações ou mais. Então, os filhos representam essa durabilidade do amor, né? No século XX, a gente tem um psicólogo interessante chamado Erik Erikson. Ele falou sobre um conceito que é a generatividade. A generatividade é uma característica interessante do ser humano, né? Nos estágios de desenvolvimento da maturidade humana, quando você vai chegando no fim da sua vida, Erik Erikson percebeu que você começa a pensar mais nas gerações futuras. O pós-moderno destruiu Erik Erikson, porque eles são tão egoístas que a gente está tendo uma geração de idosos solitários, egoístas e completamente prepotentes, né? Aquela velhinha que ela não está preocupada em ter neto e ter filhos, ela é feliz fazendo os seus procedimentos estéticos, o seu botox, a sua pintura de cabelo. Eles odeiam as marcas do tempo, eles odeiam tudo que diz respeito à velhice. Na pós-modernidade, você ser velho significa que você vale menos. E eles não têm generatividade, caramba. Eles não pensam nas gerações futuras. E os filhos são a expressão mais palpável da generatividade. Eu estou deixando um legado. Eu cuidei dos meus filhos. Eu cumpri bem a missão de ser uma referência para os meus filhos. Então, a prole é essa expressão da continuidade do seu legado e não só isso, da própria força da família. Interessante que a desculpa mais usada pelo pós-moderno para não ter filhos é que a vida está difícil, né? Quando você pergunta assim, caramba, por que vocês não tiveram filhos ainda? Geralmente, qual é a desculpa que eles vão falar, né? Pô, tá tudo caro, né? Inflação. Vou colocar filhos nesse mundo. O mundo tá mal, então, poxa, eu vou colocar filhos nesse mundo. Já passamos por 2 guerras mundiais. Pois é, agora quando você olha para Êxodo capítulo 1, que você tem o povo de Deus sendo escravizado no Egito, o texto deixa muito claro que Faraó ficou com medo dos hebreus. Por quê? Porque eles estavam tendo muitos filhos. Então a humanidade sempre soube que a prole é um sinal de força. A consequência da prole vai ser uma família forte. Imagine, por exemplo, você com 60, 70 anos, quando você não tiver mais força de trabalho. O natural, se você tem filhos bem criados, é que eles cuidem de você.
é que eles te amparem, né, na velhice. Então, o pós-moderno não consegue enxergar isso, né? Filhos são sinais de força, são sinais de uma família forte, robusta, que consegue encarar os inimigos na porta, como o rei Davi falava, né? Então, quando os inimigos baterem na sua porta e dizerem: tu, vem cá, rapaz, que eu quero tirar satisfação com você. Opa, manda os 10 filhos na frente aí, com músculos bem forjados, mulheres sábias, bem criadas, que eu quero ver ele bater de frente com você. Então, eu propus isso na travessia, esse novo olhar para a prole. E eu trouxe, obviamente, literatura vasta aí para embasar o conhecimento que eu estava passando para os alunos, e eu tenho certeza que as pessoas que participarem não vão se arrepender. Elas vão encarar maternidade, paternidade e a prole de uma forma totalmente nova. É óbvio que é só o começo do caminho. A pessoa vai receber uma nova visão para se aprofundar no assunto, mas vai ser uma visão eficaz. Já dá para fazer uma travessia do ponto A para o ponto B. Ah, totalmente, sem dúvida alguma. E conta pra gente um pouquinho de como é que é a sua rotina familiar. Legal, eu tenho algumas ênfases na minha vida hoje, né? Então a minha família é a minha prioridade. Eu costumo falar sempre sobre a hierarquia dos amores. Então tudo na minha vida é sustentado pelo meu relacionamento com Deus. Deus em primeiro lugar. Então eu tenho minha vida devocional, eu tenho minhas orações, minha busca diária pela leitura da palavra. Depois disso eu tenho a minha prioridade máxima no que diz respeito aos relacionamentos terrenos, que é minha esposa. Eu amo mais a minha esposa do que os meus filhos. Outra coisa que o pós-moderno não consegue entender. Isso é uma questão de um conceito interessante que eu gostaria também que você explicasse para o pessoal de Pois casa. Como é que você vai amar os frutos mais do que a árvore, né? É uma forma simplória de explicar. Mas, na verdade, quando você diz que ama mais os filhos do que o seu cônjuge, e isso é uma visão deturpada, você, consequentemente, vai ser uma referência negativa de matrimônio para os seus filhos. O ideal é que eles crescessem vendo como os pais se amam acima de tudo, para que eles reproduzissem isso quando eles saírem do seu núcleo familiar. Porque, veja, quando uma pessoa hoje diz assim: eu amo mais os meus filhos porque o meu cônjuge pode me trair e ir embora, ou amanhã ou depois meu marido me larga e eu não tenho mais ele, mas os filhos ficam. É uma visão completamente deturpada, né? Porque a verdade é que um dia você saiu do núcleo familiar dos seus pais, constituiu o seu núcleo familiar, que tem como base o matrimônio, e um dia os seus filhos farão a mesma coisa. Então, um dia, os seus filhos provavelmente se apaixonarão por uma pessoa e eles sairão do seu núcleo familiar. Mas num casamento... Formarão uma nova família. Uma nova família. Sim. Mas num casamento forte, o cônjuge fica. Então, você não está mais com seus pais, os seus filhos vão embora, mas quem fica é o cônjuge até a morte, num casamento forte. Tendo em vista isso, é óbvio que a sua prioridade, a primazia do seu amor dentro dessas hierarquias deve ser Deus, depois o seu cônjuge, depois os seus filhos. É o que eu pratico na minha vida pessoal. Eu deixo muito claro para os meus filhos que eu os amo profundamente. Eu sou capaz de morrer por eles. Mas antes deles, vem a mãe. A mãe vem primeiro. Se eu tiver que priorizar alguém, eu priorizo a mãe. Óbvio que com um bebê recém-nascido você vai gastar mais tempo com o bebê recém-nascido. E acredito que para a educação é importante que eles vejam essa dedicação para que eles não se pensem no centro. Sim. Né? Eu vejo famílias... Papai ama mais a mim ou meu irmãozinho? Eu vejo famílias onde, maldosamente, infelizmente, as crianças aprendem a se colocar no centro e, às vezes, intrigas são criadas por causa da postura egoísta, de se centrar, de querer que a vontade seja feita. E aí, de repente, a gente tem o núcleo familiar totalmente desestabilizado, porque o pai e a mãe estão a serviço dos filhos. Criou um reizinho da casa. Criou um reizinho, uma rainha. E você vê uma consequência extremamente danosa disso, são os maridos imaturos que não romperam o cordão umbilical. Sim. Então você vê aquele cara que foi tão endeusado, idolatrado pela mãe, que ele casa, mas todo dia ele toma café na casa da mãe. Alguma briga conjugal acontece, ele liga para a mãe toma partido. Por que ela está fazendo isso com você, meu filhinho? Quer dizer, você tem uma pessoa que constituiu um novo núcleo familiar, mas o cordão umbilical ainda liga ele à mãe. Então é uma relação completamente doentia e imatura, meu Deus do céu. Então é um resultado de um casamento, em primeiro lugar, que não foi ordenado
E aquela mãe certamente priorizou os filhos em detrimento do cônjuge e ela criou um Enzo, ela criou o que a gente chama de um marido imaturo que valoriza mais a mãe do que o cônjuge. Então isso se torna um ciclo destrutivo que não tem fim. É o que eu procuro contrapor na minha rotina pessoal. Então eu tenho minha busca pela presença de Deus, eu tenho meus momentos com minha esposa, a gente tem o nosso dia sagrado da semana em que a gente valoriza a nossa vida amorosa, eu cuido dos meus filhos, eu procuro ser um pai presente. Hoje eu tenho um tipo de trabalho autônomo em que eu consigo ter tempo com eles, mas eu também tenho muito trabalho do lado de fora. Então depois vem, em primeiro lugar, a minha vida como sacerdote cristão, então eu atendo pessoas, eu estou discipulando pessoas, eu os atendo em meu gabinete, eu procuro fazer esse guiamento espiritual dos membros da minha congregação, e depois disso, como uma outra prioridade, meu trabalho no Instagram. Aí eu atendo pessoas como terapeuta, é uma outra situação, eu gravo os vídeos para a internet, então basicamente a minha rotina consiste nessas facetas, entendeu? É o que eu estou vivendo hoje nesse momento. Só queria fazer um rápido aviso para o pessoal de casa, que pode ter ficado algum mal entendido. Pessoal de casa, quando o professor Rafael Neri falou que a mãe que mima o filho criou um Enzo, não é um problema de você que se chama Enzo, que está assistindo essa live com a gente. O problema não é com você. Se explica, por favor, esse termo, professor, só para não ter nenhum problema aqui, que tem algum Enzo, às vezes, no chat, que vai estar reclamando que estamos falando dele. É verdade. Não, eu peço até perdão por isso, porque é uma nomenclatura que eu utilizo na comunidade de casais que eu tenho no Instagram, né? E a gente chama carinhosamente, vamos dizer assim, o marido imaturo, a esposa imatura, de Enzo e Valentina, porque nessa atual geração você tem um boom dos filhos chamados Enzo e Valentina. Então você tem muitos bebês, hoje em dia, chamados Enzo e Valentina, então a gente trouxe essa nomenclatura para se referir a maridos... É um nome mais geração Z, assim, exato, né? Mas realmente tenho que repensar isso, porque eu tenho pessoas no meu Instagram que se chamam Enzo. Aí e eles meio bolados. Caramba, o que tem de errado se chamar Enzo? Vamos pedir para ser chamado com esse nome. Mas é só uma forma brincalhona aí de se referir ao marido imaturo. Uhum. Eu queria aproveitar para perguntar a questão da própria fé, né? Qual que é o papel que você enxerga? Claro, você como cristão enxerga um papel fundamental na fé, né? Nessa questão da família forte e tal, mas você falou que trata muitos casais que não são cristãos, né? Que às vezes não acreditam em Deus, ou são ateus, etc. e tal. Como é que você enxerga, então, essa situação da fé, ou do cristianismo, da religião, né, per se, dentro desse papel de construção de uma família sólida, se isso é imprescindível hoje em dia para você constituir uma família sólida, ou se há exceções, por exemplo, você conhece, de repente, casais, os caras não acreditam em nada, mas eles têm uma construção sólida porque foram criados com valores, etc., com uma estrutura familiar. Cara, eu até tenho exemplos de casais que se dizem ateus, por exemplo, agnósticos, mas que na prática eles foram restaurados por utilizarem princípios baseados em verdades absolutas. Então eu sempre deixo claro para as pessoas que eu simplesmente não consigo ensinar ou atendê-los sem partir dos pressupostos cristãos e da minha fé. Eu acho que é impossível. É impossível nós resolvermos o problema atual das famílias sem fé, né? Aliás, a raiz do problema atual é justamente essa, né? Porque você tem na raiz das ideologias do pensamento revolucionário exatamente o niilismo, né? Que é a crença de que Deus está morto e Deus não é necessário no debate moral. Então, a grande parte dos problemas que a gente enfrenta hoje na atualidade estão postos justamente por causa desse pensamento que acredita que a moral do indivíduo não depende de uma crença em Deus. Ele pode fazer sua própria moral. E quando cada indivíduo está livre para fazer sua própria moral, você não tem limites para a maldade, né? Então eu costumo dizer que é impossível você falar de famílias e tratar do problema atual das famílias sem tratar de fé, né? Sem tratar de convicções metafísicas. É completamente inviável. Você precisa desses conceitos e desses caminhos para chegar às conclusões das verdades absolutas e das suas consequências. Não sei se Vitor concorda comigo, mas eu diria que a família já começa com a convicção divina de que ela foi criada por Deus, né? Então, parto desse pressuposto de que ela não é uma instituição humana, ela não é um fenômeno antropológico, ela foi criada pelo próprio Deus. Então, ainda que você não acredite igual a mim,
eu já começo te explicando que eu creio dessa forma e tudo que eu vou ensinar daqui para frente é baseado nessa verdade. Nós podemos ter discordâncias secundárias com relação a denominações ou aspectos secundários da fé, mas existem algumas pedras sobre as quais eu tenho que andar para ensinar o que eu ensino, né? Entendi. Eu acredito que está lá em Santo Agostinho também, ele descreveu bem essa situação que qualquer pessoa pode sentir. O coração humano, ele está buscando uma felicidade eterna. Sim. A gente não se contenta com o que é passageiro. A gente se assusta muito com a morte. A morte é muito incompreensível para nós, porque é muito natural que algo continue vivo, que aquilo que é vivo continue vivo. Então, o coração humano, ele tem esse anseio por algo eterno, mas não tem exemplo de nada eterno na natureza. Eu olho e tudo que eu vejo é finito. E mesmo assim o meu coração deseja algo infinito. E aí Santo Agostinho, nas palavras dele, diz que o coração humano é inquieto, né? Não com essas palavras exatamente, estou parafraseando. O coração humano é inquieto enquanto não repousa em Deus. É como se o coração humano quisesse ser exclusivo de Deus, ser preferido de Deus, ter uma relação pessoal com Deus. E aí, quando toma conhecimento da imortalidade da exemplo, alma, né? Senhor, olhe para mim, me chame pelo meu nome, me carregue nos ombros, como é a imagem do bom pastor que vai buscar aquela uma ovelha que se desgarrou das 99. E como que eu trago isso para a família? Quando eu encontro alguém para amar, eu quero alguém que seja o meu único, como eu quero ser único para Deus. Eu quero alguém que seja exclusivo e preferido, e eu quero ser preferido e exclusivo, porque de alguma forma o meu coração quer essa relação com Deus. Então, na monogamia, na fidelidade a uma mulher, né? No caso das mulheres, a fidelidade a um homem, isso não é nada diferente para mim do que uma vontade de uma fidelidade eterna, de uma exclusividade eterna, de um conforto para o coração. E quando a gente fere isso, vem a tristeza. Rapaz, o Vitor tocou num ponto que é essencial e muito lindo, né? Porque a família realmente é o lugar onde nós encontramos esse sentido que vai além da vida, né? Aquela coisa do tempus fugit, memento mori, né? Você começa a perceber ao longo dessa vida que o tempo escorre pelos dedos. Não é possível que não exista algo além disso. E na família você encontra esse propósito pelo qual viver, e não somente isso, pelo qual se gastar, pelo qual morrer, né? Os gregos diziam exatamente isso, que o Eros é insuficiente, mas ele é belo porque, exatamente por não ser suficiente, ele te lança o divino. Então você se apaixona pela sua esposa, por exemplo, porque você deseja um bem que ela tem e você não tem. Mas no momento em que você percebe que esse bem é insuficiente, essa relação te lança para Deus, para o Criador, porque você percebe que o que ela não tem, você só vai encontrar no Criador, né? E família é justamente isso, né? Eu percebo que as pessoas encontram na família, quando ela é uma família sólida, quando elas têm essa impressão correta a respeito do matrimônio da família, esse propósito pelo qual morrer, né? Essa saciedade para a angústia básica e essencial do ser humano, né? Quando eu leio, por exemplo, Kierkegaard, ele foi o primeiro a falar desse conceito de angústia como nós temos hoje, né? E posteriormente, no século XVII, você tem Pascal, que fala muito a respeito disso no seu livro Pensamentos, né? E os dois falam da mesma maneira que o homem parece ter uma angústia que ele tenta suprir de alguma maneira, né? E como é que ele supre essa angústia? A família é uma das formas, porque a família aponta para a eternidade. Eu me lembro como minha avó, por exemplo, foi uma referência tremenda dessa verdade, porque quando eu me lembro da minha infância, por exemplo, eu consigo ver em minha avó, quando ela ficava com a gente em casa, que ela era completamente satisfeita naquilo ali. Ela não encarava os netos ou cuidar das famílias como um trabalho secundário que estava atrapalhando ela de cumprir o trabalho importante. Era o trabalho importante. Era exatamente o oposto, cara. A impressão que o amor da minha avó, o sacrifício da minha avó passava para nós era o seguinte: ela está aqui como se ela
como isso aqui fosse o endgame, ela zerou a vida aqui com a gente. Ela não precisa disso aqui e outras coisas, né? Hoje em dia as pessoas... Estar aqui é o meu lugar e as outras coisas é que estão me atrapalhando. Perfeito. As pessoas hoje em dia inverteram isso, né? Caramba, eu vou ter que cuidar das crianças hoje, eu tinha que trabalhar, mas... Eu tô aqui de babá, mas eu tô indo já, tá? Meus filhos estão me atrapalhando hoje aqui um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou fazer o trabalho importante. Não é isso, né? É exatamente se gastar pela família, se gastar no outro, o lugar onde você encontra esse sentido que vai além da vida, né? O que Pascal chamava de a busca da busca, né? O Viktor Frankl, no centro nos campos de concentração do regime nazista, ele vai revelar uma verdade que talvez seja a mais importante da vida humana. A gente costuma valorizar muito liberdade, né? Como se liberdade fosse o bem mais precioso das nossas vidas. E a verdade é que não é. A liberdade é preciosa. Mas antes da liberdade, vem algo que para o ser humano é mais essencial ainda, que é sentido. Você consegue ter um ser humano que se torna feliz, mesmo com a sua liberdade cerceada, por exemplo, num campo de concentração, se ele encontrar sentido ali. Então, na sua existência. Na sua existência, um motivo pelo qual se gastar. E Esse livro é o Em Busca de Sentido, né? Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O cara que viu a esposa ser obrigada a abortar dentro do campo, a esposa morreu depois de fadiga, depois o pai, a mãe foi morta na câmara de gás, e ele escreve essa pérola da humanidade que todo mundo deveria ler, né? Essa verdade revelada de que o ser humano, na verdade, ele precisa encontrar esse bem mais precioso num senso de eternidade. É na descoberta do outro, como o Corsão costumava falar, que está o caminho para a verdadeira felicidade, né? O pós-moderno, ele acha que vai ser feliz comprando coisas, adquirindo bens, status, fama, poder. E aí a realidade que nós temos hoje é um monte de bilionários. Você tem a Noruega, por exemplo, que é um dos países com a IDH mais alto do mundo, e as boates estão tendo que colocar luzes azuis para as pessoas não se matarem no banheiro, meu Deus do céu. Então, onde é que está o X do problema? O X do problema está no materialismo do pós-moderno. Ele acha que vai ser feliz com aquilo que ele pode tocar. Quando você tem na África, por exemplo, países completamente pobres, com pessoas muito mais felizes que descobriram a felicidade no simples, na singeleza da rotina, de uma avó que se gasta pelos netos, de um marido que se sacrifica para defender sua esposa, num pai que se doa 16 horas por dia para sustentar sua família. Você quer um sacrifício maior do que o sacrifício de uma mãe? A mãe está ali. Rapaz, a redenção da maternidade é linda demais, né? Porque você tem uma mulher que tem seu corpo alterado, ela vai passar noite sem dormir, ela tem o seu sistema hormonal e fisiológico completamente tolhido ali, mexido. Em troca de quê? Qual é o lucro da maternidade? Bom, do ponto de vista materialista, nenhum. Você tem ali um bebê depois que nasce que é completamente... 100% dependente de você? Completamente egocêntrico. Ele não vai te pagar por aquilo, ele quer te sugar, ele quer comida, ele quer, olha, resolva o meu problema. Sim. E você tem do outro lado uma mãe que está feliz ali. Ela seria capaz de morrer por aquela criança. Por quê? Sentido, propósito, missão. Ela descobriu que o se gastar no outro traz uma felicidade. Eu costumo dizer que felicidade, diferente do que os pós-modernos pensam, a felicidade é aquela sensação, aquela convicção que lhe vem quando você está fazendo aquilo que você sabe que é exatamente aquilo que você deveria estar fazendo se a morte te alcançasse agora. Então, quando você tem, por exemplo, o nosso maior exemplo, que é o Cristo, eu vejo isso na vida de Jesus. Quando ele vai à cruz, ele se gasta, ele se doa, ele se coloca numa posição de servo, ele abre mão da sua glória. Por que ele faz isso? Aí o profeta Isaías vai revelar, né, que ele verá o fruto do seu trabalho, Isaías capítulo 53. Ele verá o fruto do seu trabalho e a sua alma estará satisfeita. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer que, em troca da alegria que lhe estava proposta, o Cristo suportou a vergonha e a cruz e foi obediente até a morte. Quer dizer, o que motivou o Senhor Jesus foi a glória do Pai, obviamente, mas, em algum sentido, essa alegria de olhar a doação de si mesmo e dizer, poxa, valeu a pena. E, professor, pegando um gancho com essa questão do materialismo que você falou, dos próprios relacionamentos líquidos que a gente falou no início dessa nossa conversa, do Bauman e tal,
E agora pegando também um gancho para esse lado da religião, do propósito, do sentido de Deus também estar no centro da unidade familiar, a gente percebe que muitas famílias hoje estão se divorciando, né? Há uma crescente nos números, e aí a gente pode intuir várias coisas, questões das próprias novelas mesmo, né? Que influenciam os divórcios e tal. Eu queria saber do senhor qual que é o papel, então, né, da fé, do sentido, do propósito na construção disso, para evitar, assim, será que isso... vou reformular, tá? A ausência de Deus, então, seria um catalisador para o aumento desses números, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você tem, sem dúvida, uma perversão simbólica que passa pela revolução sexual na década de 60, Woodstock, e todas as ideologias subsequentes a isso. E você tem hoje uma geração que, por qualquer motivo, desiste do matrimônio, por exemplo. Então, uma das coisas que eu ensino para as pessoas que me procuram, geralmente quando elas me contam, por exemplo, que foram traídas pelo cônjuge, ou que estão em crise no casamento, ou que estão passando por um momento muito turbulento em seu matrimônio. Por que não desistir, no final das contas, né? E eu sempre aponto para a fé no sentido de que o casamento é um compromisso com a santificação do outro. Então você casou com uma alma. Você casou com uma alma diferente de você. E eu enxergo o casamento como esse pacto, que é mais ou menos assim: eu vou pegar na sua mão e eu vou fazer o que estiver dentro das minhas possibilidades para te levar para o céu. E você faz a mesma coisa por mim. Então, quando uma esposa, por exemplo, me procura e ela diz assim: olha, meu cônjuge está usando pornografia, o meu cônjuge é um péssimo marido, o meu cônjuge está mal, eu sempre tento mostrar para ela essa perspectiva de que ali existe uma alma de um cara que não está bem. Por mais que ele esteja vivendo algum tipo de felicidade supérflua, terrena, humana, esse cara está com a alma desgraçada, esse cara está com a alma destruída. Ele pode estar com vícios, ele pode estar viciado em pornografia, ele pode estar cometendo alguma coisa que vai contra o Criador, de maneira que, quando você olha a alma do homem adúltero, a alma do cônjuge que abandonou a família, a alma do cônjuge que está perdido, é uma alma destruída, é uma alma destroçada. Então, o meu ponto para levar a pessoa à crença de que vale a pena lutar pela família é exatamente o fato dela enxergar que por trás do cônjuge que aparentemente está se divertindo, está usufruindo dos prazeres da carne, existe uma alma que não está bem. E quando você enxerga matrimônio como esse vínculo que vai lutar pela salvação do outro, eu consigo despertar a pessoa para ter compaixão do cônjuge que está em pecado. Então, por exemplo, uma mulher influenciada pelo feminismo que me procura, porque o marido a traiu, num primeiro momento ela está com ódio do marido. Ela se sentiu humilhada pelo marido, justamente, né, de maneira justificável, porque o marido cometeu um baita de um pecado. Ele foi um cretino, né? Ele foi um cara cruel, um cara perverso. Mas do ponto de vista da alma, o meu trabalho consiste em fazê-la enxergar que esse cara é um pobre coitado, cego e nu, caminhando para o abismo. Então é aqui que entra a coisa do, apesar dele ter me traído, eu vou lutar pelo meu casamento porque a minha família vale a pena. Apesar dele ter sido um cretino, eu vou orar por esse cara. Eu vou lutar para que ele abandone a amante e volte para mim. Porque o meu interesse não é estar certa, não é vencer uma disputa, não é mostrar que eu sou mais poderoso ou poderosa que ele. O meu objetivo, no final das contas, é a restauração da família. É que os nossos filhos tenham um pai juntos novamente. É que a casa esteja de pé novamente. Porque essa família estruturada, restaurada, é agradável para Deus. E não somente para Deus, mas para mim, que agora enxergo de uma forma nova. Então, essa questão da fé é muito importante, cara. Eu não consigo fazer o meu trabalho sem fé. Primeiro, porque a pessoa que desistiu da família, geralmente ela perdeu a esperança. Primeiro passo do meu trabalho é restaurar a esperança. A pessoa geralmente está desacreditada. Ela não acredita mais que exista a solução. Então, meu trabalho vai ser aquela coisa de formiguinha, de dizer assim, olha, eu já vi testemunhos parecidos com o seu. Já vi pessoas que lutaram durante 5, 6, 7, 10 anos e conseguiram.
Então é possível, vamos lutar, né? Como Santa Teresa d'Ávila dizia, né? Que é justo que muito custe o que muito vale, né? A família vale muito. Restaurar uma família não é brincadeira. Você lutar pela restauração do seu matrimônio custa muito, mas é justo que muito custe o que muito vale. A minha família vale muito, então eu vou lutar por ela. Os meus filhos valem muito, então eu vou lutar por eles. O meu cônjuge vale muito, porque ele é uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. Então, ainda que ele tenha errado contra mim, eu vou lutar por ele e fazer o que estiver ao meu dispor para que essa alma seja resgatada do mal. Então, é mais ou menos aqui que consiste o meu trabalho de conciliar a fé com a restauração das famílias. E esses ensinamentos que o professor Rafael Neri está comentando aqui, nessa conversa, né, maravilhosa aqui dessa noite, ele fala com mais aprofundamento dentro do Travessia, né, que é essa nova iniciativa educacional da Brasil Paralelo. Então, não perde tempo. A gente acabou de abrir a turma na segunda-feira agora passada. Você tem um QR Code que está aparecendo no cantinho inferior aí da sua tela. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Você vai ser direcionado para uma página e lá vai ter tudo escrito para como você fazer para entrar nessa primeira turma do Travessia. Corre, porque o tempo é limitado. Então, primeira turma, garante logo o seu acesso. São várias aulas propositivas, vários professores escolhidos a dedo pela curadoria da Brasil Paralelo. Então, se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Tem um QR Code na tela e tem um link também que está aparecendo aí na descrição e no chat. Então, não tem chance de não ver o link, não ver o QR Code para não assinar. Certo, Vitor Lúcio? Eu acredito que quem nos acompanhou até agora, quem ouviu o que o professor disse, quem participou dessa conversa, se você esteve aqui com a gente ouvindo, pensando, refletindo, criticando, enfim, se você participou dessa conversa, eu acredito que provavelmente você tem agora uma sensação boa no peito. Você olha para dentro e fica feliz com o conhecimento que você obteve. Essa alegria com o conhecimento é um retorno à felicidade que se tem não com coisas materiais, é um retorno à felicidade com algo que é intocável. É um se aproximar da verdade. É um buscar a felicidade com o conhecimento da realidade do mundo. É ouvir os mestres, ouvir as pessoas que podem nos ensinar. E nós temos professores que se dedicaram a estudar os grandes mestres para poder passar para a gente um conhecimento da tradição, um conhecimento valioso. Estenda esse sentimento bom que você está tendo aqui hoje. Entre na primeira turma do Travessia. Com todos os estudos, com todos os professores que nós reunimos lá, com as nossas trilhas de conhecimento, esse sentimento bom de conhecer só vai se amplificar e se alastrar na sua vida. Então, seja bem-vindo, entre nessa primeira turma, venha aprender com esses professores que a Brasil Paralelo convidou para esse projeto inédito, essa jornada educacional. Toque no link na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Maravilha, Vitor Lúcio. Antes da gente passar a palavra final para o convidado, eu queria lembrar você de casa que também está com a gente até agora, de você não deixar de clicar no curtir, de você comentar, de você compartilhar também esse evento especial que estamos fazendo aqui, porque isso ajuda nós da Brasil Paralelo a divulgarmos mais essa mensagem, né? A gente poder trazer mais convidados e professores para trazer temas tão importantes para as famílias brasileiras. Professor, eu queria te agradecer, muito obrigado por estender seu tempo aqui com a gente. Queria uma palavrinha final, como é que as pessoas encontram você nas redes sociais? Uma palavra final para o pessoal de casa aí que está nos acompanhando. Legal. Arthur, Vitor, quero agradecer pela conversa aqui. Ficaria muito mais tempo falando sobre esse tema que é tão caro para mim. E uma das grandes honras da minha vida foi ter recebido esse convite da Brasil Paralelo. Já conhecia antes, sou um profundo admirador do trabalho de vocês ao longo desses últimos anos. E engraçado, né? Porque por causa desse crescimento dos meus perfis, eu tenho recebido muitos convites que eu nem esperava receber, né? Mas, sem dúvida alguma, o convite da BP foi o meu preferido, porque não se trata só de alcance ou daquilo que vocês conseguem abranger, mas do legado que vocês estão deixando na busca
pela restauração dos bons costumes e dos valores. Então, eu me sinto bastante honrado de ter sido um dos professores da Travessia e eu tenho certeza absoluta que quem participar desse projeto tem muito a ganhar, né? A família clássica sempre foi perseguida e ela resiste ao teste do tempo. Todas as civilizações que abdicaram da família clássica caíram, né? Em Roma, por exemplo, um dos maiores impérios da história, a família clássica foi perseguida e no momento em que a família clássica ruiu, Roma ruiu também. Você tem Nero, Vespasiano, Calígula, começaram a perseguir a família clássica. E por isso um grande império como Roma caiu. E isso está acontecendo hoje em dia. Talvez não representado por pessoas específicas, mas por um sistema e por um conjunto de caligulinhas, vamos colocar assim, vespasianinhos, nerinhos, que estão perseguindo e colocando em ruína a família clássica. E a família clássica é o grande antídoto para os problemas da família moderna. Todo mundo que está nos escutando, que está enfrentando problemas com divórcio, com infidelidade, com vícios em pornografia, criação de filhos, todos esses grandes problemas e as grandes crises da família pós-moderna têm uma solução: um retorno à família clássica. Então, foi isso que eu tentei mostrar, demonstrar e embasar filosoficamente na minha participação na Travessia. Eu tenho certeza que quem se inscrever vai adquirir um arcabouço, vai adquirir um repertório e não somente isso, vai aprender na prática como aplicar o conhecimento da família clássica para que a sua família seja restaurada e essas rachaduras na muralha das famílias atuais sejam tampadas pelo caminho que tem resistido ao teste do tempo e continuará resistindo sem dúvida alguma. Professor, muito boa noite, muito obrigado pela participação. Vitor Lúcio, obrigado também pela participação. A todos vocês. E pessoal de casa, muito obrigado a você que assistiu até aqui e a gente se vê num próximo evento do Travessia. Valeu, tchau, tchau.